Vamos lá então para o primeiro versículo, a segurança daqueles que confiam em Deus. Esse texto é maravilhoso, é o Cântico dos Degraus, aonde o povo de Israel, meus irmãos, na sua peregrinação, indo para Jerusalém adorar a Deus, eles iam recitando, pelo menos uma vez por ano. Um judeu que amava a Torá, que amava os ensinamentos de Moisés, ele ia para Jerusalém, do interior até a capital, onde ficava o templo, para poder prestar adoração, sacrifício. Então, esse salmo é conhecido como o Salmo Cântico dos Degraus, onde eles recitavam esse salmo no percurso da viagem. Eles iam adorando a Deus com esses salmos, e são todos eles inspirados pelo Espírito Santo de Deus, que mostra a confiança do povo de Israel na pessoa bendita do Deus eterno, que hoje é o nosso Pai Celestial, o Deus vivo da igreja, que nós confiamos também. Então o texto começa dizendo assim, é lindo demais. A palavra de Deus, ela nos orienta, ela leva a gente para o lugar certo. Está escrito assim, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Se tem uma coisa, irmãos, que eu tenho que cuidar, e você precisa também cuidar, da sua confiança. De vez em quando, a sociedade e o Deus desse século tenta abalar a nossa confiança, tenta abalar a nossa intimidade que nós temos com Deus, sobre a sua soberania, sobre o seu controle. E Satanás e as circunstâncias da vida tenta abalar a nossa confiança, que nós devemos ter inabalável na pessoa bendita de Deus. Só que infelizmente, se eu e você não cuidar, a nossa fé é abalada, as estruturas é removida. Por isso a Bíblia está falando, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, porque não é todo mundo que confia. Irmãos, o profeta Malaquias falou, então vereis a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Em que tempo? Em todo momento da nossa vida, a nossa fé vai ser provada. Nos momentos bons, parece que será mais suave, porque você não tem dificuldade, mas especialmente nos momentos de dificuldade, a nossa fé vai ser provada, vai ser levada a fogo, e nós precisamos continuar acreditando, porque não há uma promessa na Bíblia, pelo fato de eu acreditar em Deus, que toda a minha existência vai ser um mar de rosa. Não existe isso em lugar nenhum na Bíblia. Inclusive, se a gente olhar para o povo de Israel, quantas vezes eles passaram pelo cativeiro, quantas dificuldades esse povo sofreu. Inclusive, o povo mais perseguido da história da humanidade é o povo judeu. E eles estão lá até hoje, confiando no Yahvé, no Deus Todo-Poderoso. Resistiram a todo e qualquer tipo de perseguição. Por quê? A confiança deles em Deus, inabalável. E muitas vezes ele tinha os seus altos e baixos, mas Israel sempre voltava para Deus. Deus sempre levantava profeta no meio do seu povo e dizia, vocês precisam voltar. Como a gente observa no livro do profeta Oséias, presta atenção, capítulo 14, está escrito assim, volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, que pelos teus pecados você tem caído. Mesmo Israel no pecado, Deus convidava eles para voltar para a sua presença, para voltar, meu Deus, a adorar o seu nome, a se comprometer com a sua palavra. E quando eu olho para esse salmo aqui, eu tenho que cuidar da minha confiança. Eu não posso permitir que a circunstância da sociedade, que o Deus desse século venha abalar minha confiança. Quantas pessoas ficaram abaladas, decepcionadas, parece que não tem mais fé, parece que não confia mais no Deus Todo-Poderoso, que não perdeu o seu controle. Nada fugiu, meus irmãos, do controle de Deus. Você está pensando o quê? Que Deus perdeu o controle de alguma coisa? Não, está tudo no controle dele, a autoridade é dele, o poder é dele. Nós temos que confiar nisso. Por que ele coloca aqui os que confiam? Porque tem aqueles que não confiam. Tem aqueles que estão dentro da igreja, mas não confiam em Deus coisa nenhuma. Porque quando vem a primeira prova, sai da oração, sai da presença, vem a primeira prova, é o primeiro a desistir de vir da igreja, e começa a culpar o cenário. Ele ficou decepcionado, ela ficou decepcionado, que alguma coisa que criou expectativa no teu coração não aconteceu, aí você esmoreceu na fé. Não, Deus não tem obrigação de suprir a minha e sua perspectiva em nada.
Nós temos que confiar nele até o final da nossa vida. O que a Bíblia fala? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É até a morte, irmão. Não é porque agora não está do meu jeito, que não está do meu jeito. Não está do jeito que eu quero. Mas a minha confiança tem que estar nesse Deus Todo-Poderoso, que me salvou, que me libertou das trevas para a maravilhosa luz. Quem está me ouvindo? E Deus quer ver o que da sua igreja? Deus quer ver o que do seu povo? Deus quer ver cada um confiar nele, porque ele não morre. O trono de Deus não passa a cada 4 anos. Antes que houvesse dia, eu sou. Tudo que existe veio a partir dele. Não tem prazo de validade o seu governo, o seu domínio, mas infelizmente às vezes eu, você, nós como seres humanos colocamos a nossa confiança no trono dos homens. Colocamos expectativa aos homens que morrem, pode nos decepcionar a qualquer momento. E eles vão nos decepcionar, porque são seres humanos como nós, porque nós também decepcionamos pessoas ao nosso redor, porque não temos a capacidade de suprir a expectativa de ninguém, porque somos seres humanos. Mas quando a Bíblia fala aqueles que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor permanecem. É difícil, não é fácil confiar, é por isso precisa pedir ajuda. Falar que é fácil confiar, irmão, não vou ser hipócrita, não, é difícil. É difícil nos momentos que a tempestade vem, que as expectativas foi frustrada e a sua confiança fica meio balançando. Mas o salmista está dizendo: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Os irmãos precisam entender que ele está fazendo uma alusão aos montes em volta de Jerusalém, em especial na cidade de Jerusalém, que é construída sobre um monte. E nós percebemos, não é qualquer vento, não é qualquer tempestade. Eu nunca vi isso também, chacoalhar um monte, uma montanha grande. Você já viu o vento? Passa, pode passar, está lá. Muito que cai uma pedrinha, alguma coisa, mas o monte fica lá. Ele não se abala. Tudo em volta estraga, quebra tudo, mas o monte fica no mesmo lugar. É assim que Deus quer ver a minha, a tua vida. Pode passar o vento que passar, pode passar a tribulação que passar, a nossa confiança no Deus eterno tem que ser inabalável, mesmo que isso seja difícil, mesmo que seja necessário trancar a porta do quarto e falar: Senhor, está faltando fé, eu não estou acreditando mais, eu não acredito mais em nada, mas me ajuda. Tem um homem na Bíblia que eu quero aprender com ele. Ele foi decepcionado também. Ele se decepcionou quando ele levou o seu filho para os homens mais preparados daquela época, os apóstolos. O pai do menino epilético já havia sofrido, falei esses dias, estou reprisando aqui para os irmãos entenderem sobre a fé. Ele levou o filho dele lá para os apóstolos, os homens mais preparados da geração de Jesus, os camaradas que aprenderam no seminário com o Deus vivo que desceu do céu. Não existe ninguém mais preparado que os apóstolos que passaram aqui, porque eles tiveram a aula tete a tete com o Deus encarnado. Eram os homens mais preparados, Oswaldo. E o pai chega no desespero, quem sabe levando o filho pelos braços, e entrega diante dos apóstolos, fala: olha, está aí o meu filho, desde a infância o diabo tem tentado matar ele no fogo e na água, me ajuda. Os apóstolos foram orar, né? E não resolveu nada, irmão. Não conseguiu trazer solução para aquele pai. Olha que decepção terrível. Imagina a pessoa vir na expectativa que pelo menos aqui na igreja vai ter amor, vai ter palavra, vai ter solução, e não tem nada disso. Ela volta decepcionada, mas lá não é a casa de Deus. Lá não é o povo que ora, não é o povo que está autorizado a falar do poder desse Deus, mas eu vou lá e nada acontece. Foi a mesma coisa, aquele pai ficou decepcionado, o demônio não saiu do filho, mas eram os apóstolos que tiveram feito a oração. Quando ele teve a oportunidade de encontrar Jesus, porque ele teve essa graça de viver nessa geração que Jesus estava presente, a Bíblia diz que ele apresenta para Jesus, mas denunciando os apóstolos. Fala: ó, eu trouxe os seus apóstolos e eles não puderam fazer nada. Era ou não era um homem decepcionado? Ele estava decepcionado, frustrado. Só que quando ele encontra Jesus, ele conta a mesma história e ele fala uma palavra que a gente tem que falar, meu: me ajuda na minha falta de fé.
O pai confessou que faltou fé para ele. Me ajuda na minha falta de fé. Tem hora, Oswaldo, que falta fé mesmo para nós, mas nós temos que confessar, isso é para Jesus, não é no Facebook não, não é nas redes sociais não, não é se abrir para homens que não tem poder de fazer nada na nossa vida. Esse pai se abriu para Jesus. E ele recebeu o milagre da sua vida. O seu filho foi liberto da opressão dos demônios, porque ele tinha confiança. Mesmo que em um dado momento ele se decepcionou com os apóstolos, havia alguma esperança no coração dele, porque ele não abandonou teu filho. Assim é a igreja, assim é o verdadeiro crente. Tem coisas que não vai ser do meu jeito, tem coisas que não vai ser do seu jeito. Nós vamos se decepcionar com os homens. Quem falou que os homens vão atender todas as nossas expectativas, irmão? O próprio Davi, que estava no trono, que era crente, decepcionou Israel. E não foi só uma vez não. Desde quando ele caiu em adultério, compactuou no assassinato de Urias, depois fez o incenso do povo desobedecendo a Deus. Ele decepcionou também o povo lá. Não adianta a gente colocar expectativa nos homens. Quem está me ouvindo? Eu também já fiz isso. E de vez em quando faço isso, porque eu sou ser humano. Por favor, liga para mim esse ventilador aqui. Eu sou ser humano e a gente coloca a nossa expectativa nos homens. Qual será o resultado da gente confiar nos homens, irmão? O que a Bíblia fala? Vamos aqui no versículo. Pastor Levi até interpretou esse versículo aqui na escola bíblica. Maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Primeira interpretação, confiar em si mesmo. A Bíblia não manda confiar em si mesmo. A Bíblia manda confiar no Deus eterno, todo-poderoso, que é perfeito. Porque quando o homem confia em si mesmo, ele se estriba no seu próprio entendimento e cai no seu orgulho, no seu pecado. Nós não temos capacidade de fazer nada. Deus tem. Por isso nós temos que confiar no Senhor. Segunda interpretação, confiar no próximo. Ué, como que eu vou confiar num pecador que nem eu, que pode errar, que não tem estrutura de suportar as ofertas que o diabo oferece? Quem suportou as ofertas do diabo foi Jesus. O Adão caiu, não suportou. Um monte de gente na Bíblia não suportou. Mas o único que disse, está escrito, foi Jesus. Então a minha confiança tem que estar em Jesus, não nos homens. Quem está me ouvindo? Nem no pastor, irmão, você deve confiar a ponto de trocar a sua confiança como Deus. Você deve observar e, se for luz, aprender alguma coisa. Você deve analisar e, se for exemplo, aprender alguma coisa. Mas não colocar a sua confiança em homem nenhum. Quem está me ouvindo aqui, diga amém. O texto, meus irmãos, fala: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Esse é o crente que você encontra ele em janeiro e em dezembro. O país pode estar atravessando um caos, que não está. Eu almocei e jantei. Quem almoçou e jantou aqui? Quem foi para o trabalho hoje aqui? A maioria tem uma renda, a maioria tem uma casa, paga água, paga luz, está tudo em ordem, irmão. Sabe onde é que está ruim? Para os nossos irmãos lá na Ucrânia. 4 milhões de pessoas estão sem energia e sem água. Tem crente lá. Tem crente mais que eu e você lá, orando há tempo, há 7, 8 meses, e míssil caindo ao redor da sua casa. Eles estão orando, eu vi vídeos deles unidos, clamando. Parte da família entrou para a Europa, muitos morreram na guerra. Mas tem crente lá, Senhor, ajuda, acreditando que Deus ainda vai levantar o seu país da cinza. Sem água, sem energia. Só quem está pegando reportagem é o que eu estou falando. Foi levantado isso hoje. Mais um problema de míssil que deu lá, deixou 4, mano. A gente fica meia hora, dá um murmureiro dentro de casa, com vela, com lanterna, sem internet, sem televisão. 40 minutos. Dá uma murmuração terrível dentro de casa. Eu estou pregando para quem aqui? Para mim, para vocês também. A gente começa a questionar essa internet, essa energia que cai toda hora, esse bairro é terrível. Isso não é míssil não, viu? Só uma energia que caiu. Isso não é nem um míssil, não, que você vai lá ver o buraco que ele largou, quantas pessoas morreu. Então Deus me levou para um cenário maravilhoso para me entender que a nossa confiança tem que estar nele em todo o contexto. Enquanto nós estamos reclamando com a barriguinha cheia aqui, tem gente que está acendendo vela, vendo a sua casa em cinzas, hoje, agora, acontecendo isso. E tem crente lá que não rasgou a Bíblia, que não quis abandonar Deus, continua acreditando que Deus está no controle. Meio à guerra, Ele domina todas as coisas. Agora você imagina, irmão, que fé que é essa nossa?
Que fé que é essa nossa que eu estou vendo no semblante, no comportamento dos meus irmãos? Não é isso que Deus quer ver em mim e em você. Nós precisamos fazer a diferença nesse tempo. É nesse tempo que a gente tem que mostrar a nossa confiança está no Todo-Poderoso. Não se abala, mas permanece para sempre. Ou seja, de manhã você tem fé, na hora do almoço tem, de noite também você tem. Mesmo que você chegar na sua casa, alguém fez aquilo que você não queria. A gente vai enfrentar dificuldade, irmão. O que Jesus falou? No mundo tereis aflição, tenha bom ânimo. Nós temos que ter ânimo, porque a nossa pátria não é aqui. A qualquer momento a gente vai embora. Você não pensa no céu não, nem um pouco. Você não está pensando nas mansões celestiais, nem um pouquinho. Eu sei que é gostoso vir aqui na terra, principalmente com dinheiro no bolso, com saúde, né? Fazer viagem, fazer um churrasquinho, tudo isso é bom. Graças a Deus, se Deus assim permitir a gente viver isso. Mas não espere só isso, irmão. Não espere só isso. Pode vir dificuldade, pode vir adversidade. E isso vem para provar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa comunhão. E detalhe, e se Deus está com saudade do verdadeiro clamor da igreja? E se Deus quer ver realmente quem é e quem não é, quem tem e quem não tem? Ele quer. E Ele quer trazer para si o seu povo de verdade. Então a gente precisa estar preparado a não se abater, a não se abalar por nada, porque a nossa confiança está nesse Deus Todo-Poderoso. Olha o verso 2. Como os montes em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Irmãos, os montes em volta da cidade protegem a cidade de tempestade, de ventos fortes. Diminui o impacto. Uma cidade cercada de montes diminui o impacto de uma tempestade. Primeiro bate naquele monte. Só que aqui está dando alusão à proteção que Deus faz ao meu e ao seu redor, ao meu e ao seu favor, porque os montes porventura podem ser removidos, porventura eles podem ser arrancados. Hoje tem dinamite, as pessoas podem mover e arrancar se quiserem, com a tecnologia que existe hoje. Mas eu te pergunto, quem é que remove Deus da minha e da tua vida? Quem é que tira Deus do controle? Quem é que remove Deus da minha e da tua vida? A Bíblia diz que Ele guarda a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Ninguém tem poder de remover Deus de volta do seu povo. Ninguém, a não ser o próprio povo se virar as costas para Ele. Só nós. Eu tenho o poder de fazer Deus se afastar de mim se eu não confiar, se eu não acreditar, se eu desprezá-lo. Porque a Bíblia fala em Hebreus 11:6, coincide nós todos, que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que acreditam que Deus exista, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é galardoador, dá presente para aquele que busca, para aquele que entrega. Então a gente precisa entender esse ponto fundamental. O Senhor está em volta do seu povo. É só de vez em quando? O que diz o texto? É só na parte da manhã, de noite Deus corre porque Ele tem medo do escuro, porque o inimigo vai chegar, então Deus tem que ir embora. O que está escrito aí? Em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Para sempre Deus está em volta do seu povo. Pastor, mas tem gente morrendo. E quem falou para você que a morte é o ponto final para o crente, irmão? Quem disse para você que a morte é o ponto final para a igreja, para o salvo? Não é o ponto final. O próprio Jesus falou isso quando Ele enviou os seus discípulos. Não temeis aquele que tem poder de matar o corpo e não tem poder nenhum de fazer nada com a alma. Mas eu vou te mostrar quem vocês devem temer. Aquele que tem poder de matar o corpo e também lançar a alma no inferno. A nossa alma está escondida em Cristo Jesus. Tem crente morrendo todo dia mais do que eu e você. O Boko Haram mata todo dia lá na Nigéria. O Islã mata no Oriente Médio todo dia. A igreja é muito perseguida, irmão. Vocês precisam ver aquele missionário que teve aqui. Ele manda umas cartilhas lá. Chega na minha casa. Dá uma espiadinha de vez em quando para você ver cada história que tem lá. Dá vergonha de ser crente do jeito que a gente é aqui hoje. Famílias perseguidas. Igrejas que abrem num dia, no outro já tem que fechar, porque eles são ameaçados de morte. O missionário que está em um dos países ali que eu estou acompanhando ele tem que ficar mudando de casa rapidamente, porque as pessoas identificam onde eles moram e ameaçam matar ele e a sua família. Então ele precisa morar pouco tempo nas casas e continuar pregando para os seus vizinhos. Quando ele ganha alguém, ele é ameaçado de morte, perseguido. Então a gente precisa entender que esse Deus que prometeu guardar o povo de Israel, guarda a minha vida, guarda a sua vida, e nós precisamos descansar nisso. Quem está me ouvindo?
Se abalou, perdi o chão. Não perdi o chão coisa nenhuma, eu vou continuar sendo crente. Eu vou continuar sendo pastor, vou continuar pregando a palavra, vou continuar liberando o poder de Deus na vida das pessoas, porque Deus está no controle de todas as coisas, e a gente pode perceber isso. Coloca para mim, por favor, aí, irmão Carol. Salmo de número 112, verso 7. Em quem você tem confiado, igreja? Está vendo? Os irmãos estão num silêncio terrível. Mas nós temos que continuar acreditando nesse Deus poderoso. Olha o que está escrito: não temerás más notícias, seu coração está firme e confiante em quem? Vamos ler esse versículo de novo. O que está tendo de hoje é só má notícia, irmão, toda hora, 24 horas. Se você ficar envolvido com isso, a sua mente vai encher de porcaria. Por isso que o crente tem que voltar para a palavra, se alimentar da palavra. Ai, você viu o que o outro falou? Ai, não sei o que, você viu o que vai acontecer? Pelo amor de Deus, isso está acabando com a fé dos irmãos. Olha lá, não temerás as más notícias, seu coração está firme e confiante em quem? No Senhor. Então quando vem uma má notícia da internet, da televisão, o meu coração tem que estar em quem? Eu estou pregando alguma coisa fora da Bíblia aqui, irmãos? Eu estou falando que a nossa confiança tem que estar no Senhor. Ele vai nos abençoar. Você quer coisa pior do que a gente já passou? Essa pandemia aí matou um monte de gente. Infelizmente, pessoas que nós amamos, conhecemos na nossa cidade. Mas Deus, por bondade, deixou eu e você em pé aqui. Por bondade, Deus quis que a gente ficasse aqui. Agora, Ele guardou nós na pandemia, vai continuar guardando. O nosso dever é continuar acreditando, caminhando até as mansões celestiais, até aquela hora chegar que o noivo virá buscar a sua igreja. Mas só vai aqueles que confiam. Os que confiam vão parar no meio do caminho, vai encostar, vai parar no acostamento, não vai suportar. Sabe por quê, André? O Deus desse século, que habita nas regiões celestial, tem abalado a estrutura de muito crente, com relatórios, com notícias. Aí você vê um monte de gente abalada, e é uma tristeza, porque é o seguinte, é na prova que a gente vê quem nós somos. Não é na hora que eu estou cortando a picanha, não. Você sabe onde é que eu descobri quem que era o Oswaldo? Lá naquele leito de enfermidade lá, meu irmão. Foi lá, que eu cheguei lá, e aí, Oswaldo, você crê? Creio, pastor. O relatório era contrário. Muitos acreditavam que você não ia sair daquele lugar. Eu creio no nosso Deus, pastor. É naquela hora lá que eu vi. É nos momentos de dificuldade que a gente tem que mostrar a nossa fé em Deus. Não é na hora que nós estamos passeando para lá e para cá, não. Quando chegar a dificuldade, segura a família. Vamos orar, vamos pedir ajuda para Deus. O nosso Deus está no controle. Não é de se abalar, ficar desanimado. Esse tipo de crente não chegará até o fim, irmão. Porque vai acontecer no nosso tempo. Se nós acreditamos que somos a igreja do arrebatamento, lê Mateus capítulo 24. Guerra, rumores de guerra, peste, fome. Tudo isso vai acontecer na geração do arrebatamento. Estamos no contexto. Vamos enfrentar, Deus vai nos guardar, Deus vai nos dar força e vamos atravessar, louvando e bendizendo o teu santo nome, porque esse é o desejo da verdadeira igreja. A verdadeira igreja tem que continuar confiando. Eu vou ver mais um texto com os irmãos, vocês aí que profundo. Jeremias capítulo 17, verso 7 e 8. Eu fico olhando aqui, rapaz, para o meu irmão José. Não é o José aqui não, o José da Bíblia lá, viu, José? Rapaz, o tanto que aquele jovem passou e a confiança dele não foi abalada. Ele poderia fazer como alguns crentes estavam falando, não está do meu jeito. Meu pai não conseguiu me livrar das mãos dos meus irmãos. Olha o que os meus irmãos fizeram comigo, me lançaram na cisterna, me venderam para os ismaelitas, acabei parando na casa de Potifar. Na casa de Potifar só trabalhei, prosperei aquele homem. A mulher dele avançou, eu não quis nada com ela, ela me caluniou. Eu fui para a cadeia, e na cadeia eu fiquei muito tempo. Injustamente ele poderia abandonar e parar de confiar. Mas a confiança dele estava no Senhor dos Exércitos. E Deus honra, viu? Deus sempre vai honrar quem confia nele, irmão. Deus sabe quem confia nele também. Ele conhece cada um. Olha só que texto lindo. É lindo. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele estar. Homem aqui é sentido genérico, homem e mulher, bendito, mais do que feliz, abençoado, bem-aventurado,
mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Verso 8, olha que lindo. Está na Bíblia isso aí, ó. O que acontece com quem confia, Carol? Eu preciso confiar. Entrou uma pandemia terrível aqui na igreja, eu escutei, vai fechar, não vai conseguir pagar aluguel, não vai conseguir pagar água, luz. Algumas igrejas fechou, aquela fechou, virou um pânico entre os pastores. Eu faço parte de um grupo de pastores. Alguns que tinham mais de uma igreja fecharam mesmo. Mas o pânico entrou geral, irmão, porque agora eu perdi o emprego. Foi que nós escutávamos isso sempre no salãozinho lá. E agora para as igrejas se manter, era o que eu escutava. Agora as igrejas não vão se manter e tudo entra no ouvido do pastor. E eu com empreendimento, falei, meu Deus, o senhor vai me deixar construir igreja. Nesse tempo, é nesse tempo que o senhor preparou para nós construir igreja, onde todo mundo está falando que vai fechar, que a economia vai, né, não vai suportar, etc. Mas a nossa confiança está em Deus, irmão. A gente vem aqui orar. Foi o tempo que nós mais orou, vinha eu, o pastor Levi, os outros obreiros que eu convidava. A gente vinha aqui, a igreja ficava em casa e nós íamos orar, nós íamos fazer a live, confiando nesse Deus, e Deus nos honrou. Para você entender, na pandemia, o nosso dízimo aqui da igreja aumentou, não falhou nem um mês, surpreendia cada mês. Meu Deus, coçava a cabeça. Como pode ser a confiança no Senhor? Deus é o dono de todas as coisas. Olha o que acontece, o resultado. É o resultado de quem primeiro confia todo momento em Deus. Olha lá. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Não deixa de dar fruto. Quem confia no Senhor está dando fruto em casa, está dando fruto na igreja. Quem confia em Deus não para no meio da tempestade. Quem confia em Deus caminha e vai avançando, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Pode analisar para você ver, irmão, na vida de quem confia em Deus, todo mundo vem com um relatório contrário. Ele diz, não, Deus vai fazer, Deus vai aparecer, alguma coisa vai acontecer em nosso favor, porque a nossa confiança está no Senhor, e é isso que Deus quer ver da igreja. Se a igreja colocar a expectativa nos homens, nós vamos se decepcionar. Quer um exemplo? Os discípulos, ou seja, melhor dizendo, a nação dos judeus se decepcionaram com Jesus, porque a perspectiva deles é que Jesus ia tomar o Império Romano, que Jesus ia libertar eles daquela opressão. Mas Jesus estava falando, não sou desse reino, o meu reino é outro, eu não sou desse reino, não era o tempo dele reinar. Você pode ver que decepcionou a todos, inclusive o próprio Judas. A expectativa de Judas era essa, que Jesus ia libertar Israel da opressão dos romanos, e Jesus queria libertar Israel era do pecado, da escravidão que eles viviam na sua alma, no seu espírito, e a nação ficou decepcionada. Alguns conseguiram enxergar como Messias, outros não conseguiram enxergar, e a gente tem que colocar os nossos olhos no Todo-Poderoso que vive e reina para todos sempre. Deus nunca vai nos decepcionar. Se amanhã, porventura, eu ainda jovem, morrer, vai ser difícil para minha esposa, meus filhos, eu acredito que eles me amam muito. Mas, irmãos, a Bíblia fala que, por amor do meu nome, muitos de vós serão levados aos tribunais, e muitos de vós morrerão. Não quer não? E que compromisso que nós temos com a palavra de Deus quando ela fala do sofrimento? Qual o comprometimento que nós temos com a cruz? Que não foi fácil para Jesus, não foi fácil para a igreja primitiva, não está sendo para muitos nossos irmãos em alguns lugares do mundo. E quem disse que vai ser fácil para nós a vida toda? Esse evangelho que pode tudo, esse evangelho que não traz confronto, esse evangelho que não traz mudança. Quem está me ouvindo aqui? Eu estou pregando para mim, irmãos, porque eu já vivi vales também. Eu já vivi muitos vales na minha vida que, se eu fosse colocar as expectativas em pessoas, eu tinha morrido. Mas Deus me ensinou a confiar nele. Deus um dia usou uma pessoa no monte que eu estava orando, ele nunca me viu. E na igreja que eu fazia parte, um ganhava carro, outro ganhava casa, outro ganhava dinheiro, outro ganhava isso, ganhava aquilo. E aquilo era patente aos meus olhos. E meu coração ficava como ser humano. E aí, minha vez vai chegar, e etc, porque a gente é ser humano. Aí o camarada que nunca me viu falou assim para mim, ei, você é meu. Você não come no prato do homem. Eu guardei tudo. Quando Deus fala comigo de verdade, eu ponho dentro do osso. Quando eu sei que é Deus que fala, eu abro um pedacinho do osso aqui, encaixo e guardo lá.
Porque essas palavras têm que valer na minha vida. Você não come na mão do homem, no prato do homem. De você cuido eu. E aquelas palavras entrou na minha vida e enraizou no meu coração. E eu me quebrantei e descansei no cuidado do Senhor. Você sabe por que eu estou aqui, pastor, hoje? Não é mérito meu não, irmão. Deus falou que ia me guardar aqui, tentaram me tirar. Não foram com o meu jeito, fizeram reunião para me sacar daqui, não conseguiram, André. Eu participei de uma lá presente. Eu ia ser sacado, não ia ser levado ao pastorado. Mas aí eu lembrei daquela palavra: você é meu, eu cuido de você. E eu confiei no Senhor, não coloquei perspectiva no homem não, porque eu já vi homem fazer o outro chorar. Viu? Eu já vi homem fazer assim: pode pôr a mudança no caminhão. Eu já vi homens que eram amigos, mas na reunião encontra o outro. Porque a nossa perspectiva de confiança não deve estar nos homens, mas no Senhor. Se você está no Senhor e eu também, nós vamos prosperar, vamos dar fruto, porque as nossas raízes estarão no ribeiro de águas vivas. Você não vai depender de A ou B, é de Deus. Quem está me ouvindo aqui, irmão? Eu estou pregando tranquilamente. Porque algumas vezes era para me desistir também, mas essa palavra me fortaleceu. Algumas vezes era para me parar também, mas eu não conseguia. Eu ia avançar. E eu digo mais: quando eu chego na igreja aqui, tem pouca gente, muita gente me deixando sozinho, é a época que eu mais busco. Se eu chegar aqui e tiver um obreiro só, não vier nenhum, aí que eu venho aqui nesse altar, eu choro, eu abro meu coração. Se eu não quero saber, eu vou até o final. A chamada que o Senhor colocou na minha vida me ajuda. E Deus me ajuda. Porque Deus quer escutar isso da sua igreja. Quem está me ouvindo? Isso tem que acontecer na minha e na sua vida a todo momento. Vamos ler mais um versículo aí. Salmo do número 28, verso 7. Esse versículo aconteceu em um acidente na minha vida. Eu tenho mais 5 minutos, me aguenta aí. Eu estava vindo da cidade de Tupã com 3 pessoas e vendendo ovos de codorna para a casa de recuperação. E nós aprendíamos a orar para tudo lá. Para vender, para andar no veículo. Só que houve um desentendimento entre eu e o motorista e mais o outro amigo meu que estava vendendo. Por quê? Eu fui de Adamantina até a cidade de Marília, atrás da capota da Fiorino. E os dois, bacana, foi na frente com conforto, um banquinho, foi combinado. Eu falei: eu vou, mas na volta eu vou voltar dentro na cabine. Que eu vendia mais que os dois juntos. Eu era o vendedor classe A da casa de recuperação. Eu, finado bifim. Minha mãe sabe disso aí. Paguei uma casa no PV lá, quando ela morava lá, era eu que pagava, não é, dona Zilda? Comprei tênis Nike para mim, ganhei muito dinheiro na casa de recuperação. Os irmãos eu falando assim, mas eu aprendi a falar lá. E aí foi combinado. Eu falei: eu vou aqui atrás, mas na volta eu vou voltar na cabine. E eu costumo honrar o que eu falo. Na volta, os dois bacanão falaram: não, eu não vou lá não. O motorista tinha o lugar dele garantido, que era o que tinha habilitação. Mas o outro deveria ir lá atrás. Estou dando um exemplo. Houve um desentendimento. Eu falei: lá atrás eu não vou. E entrei na cabine e fiquei. O outro entrou junto. Nós dividimos aquele banco. Que não pode, como 3, irmão. De Tupã até Oswaldo Cruz, onde aconteceu o acidente. E aí o motorista ficou chateado comigo, com ele. Ficou uma contenda dentro daquele carro. Uma contenda feia, perigosa. E aí, meus irmãos, sofremos um acidente. O motorista deu uma cochilada, entrou numa porteira de fazenda e tinha aquele pneu de trator enterrado pela metade. Algumas fazendas para lá da Adamantina, tem aquelas na entrada da fazenda, aqueles pneuzão de trator enterrado até a metade, para dar identificação da entrada. O carro bateu, voltou para a pista, capotou. Como eu estava no meio, percebe como Deus guarda, eu estava no meio. Um que estava beirando a porta aqui, os dois beirando a porta, eles se machucaram, tudo quebraram o braço, a cabeça machucou, porque é o lado que o carro virava e batia. Infelizmente, sabe quem estava se aproximando da cidade? O diretor da casa de recuperação. Viu toda aquela cena, a fonte de recurso era Fiorino, perca total, eu era de menor. O diretor encontrou toda aquela cena, teve que vir ambulância, levar os dois para o hospital. Eu não precisei ir para o hospital. Espalhou ovo de codorna por toda a pista. Eu ainda estava catando umas moedinhas minhas, que eu tinha vendido tudo minhas cartelinhas. Eu saí catando umas moedinhas minhas. O diretor chegou e viu aquela situação e teve que correr comigo de lá, porque ia dar multa para todo mundo, ia corresponder processo. Me tirou de lá e me levou para a casa de recuperação. Os dois foram para o hospital. O que eu, crente, fui fazer? Até hoje isso aqui na minha cabeça, André. Corri para a capela. Falei: é Deus na minha vida, podia ter quebrado o pescoço. Corri para a capela e abri a Bíblia no Salmo capítulo 28, verso 7, que nós vamos ler agora.
O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. O meu coração exalta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graça. Eu agradeci a Deus, porque o meu coração estava em Deus. Não era eu que estava em desobediência, em desacordo, era eles que não cumpriram com a sua palavra. Eu tinha vendido os ovos de codorna que colocaram para me vender, e lá eu fiquei 3 anos, não como aluno. Eu vinha passear aqui em Penápolis, deixava dinheiro na casa da minha mãe e voltava para lá, porque era meu emprego, porque eu tinha confiança em Deus, e eu fui honrado naquele dia. Graças a Deus eles não morreram, voltaram meio enfaixados para casa de recuperação lá, tudo enfaixadinho, mas ninguém morreu, mas Deus me guardou aquele dia, porque a minha confiança estava em Deus. Quem está me ouvindo aqui? Isso aconteceu, irmão, diante de Deus, do meu ministério. Minha mãe sabe disso aí. Esse acidente marcou minha vida, e esse salmo está no meu coração até hoje. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Agora o Alessandro tem bons obreiros, homens de valores, uma igreja abençoada. Estamos fazendo uma igreja de 500 metros quadrados. Olha o porte da nossa igreja, como o Adriano acabou de dizer, uma igreja simples, de pessoas humildes. Sem fé é impossível fazer aquilo lá, irmão. Cadê o dinheiro? Não tem o dinheiro, é um pouquinho que entra, nós vai lá, compra o bloco, compra o cimento, os irmãos vai, e a gente faz, e vai indo. Isso é confiança em Deus. Quem está me ouvindo? E nós vamos inaugurar ela, e quando a gente inaugurar ela, você vai falar: rapaz, o pastor falou que ia inaugurar, inaugurou mesmo. Que igreja linda, abençoada. É porque a nossa fé não pode ser medida pelos homens. Quem mede a nossa fé é Deus. E se você tem a sua fé em Deus, continua acreditando, Ele vai te honrar. Tem algo que você está pedindo para Deus, para de dizer toda hora: estou desanimado, eu não consigo. Deixa isso para lá e diga: Deus, eu trago à existência aquilo que o Senhor tem para a minha vida, segundo a minha confiança. Me abençoa, Pai, me dá essa bênção para a glória do Teu nome. Deixa eu glorificar o Teu nome por intermédio dessa bênção. Irmão, sabe o que eu tenho falado para Deus nas orações? Permita-me, Senhor, através dessa igreja, glorificar o Seu nome nessa cidade. Permita-me, Senhor, que através dessa igreja nós alcançamos pessoas, almas, e glorificar o Teu nome nessa cidade. Faz uso da nossa vida, da minha saúde, da minha inteligência, do meu tempo. Deus quer ouvir isso, irmão. Traga o reino. Agora a gente só pensa nas coisas da terra. Paulo falou em Colossenses: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. A gente vai ficar mais crente, pensar um pouco nas coisas espirituais, confiar mais em Jesus e orar mais, que a tua casa, praga alguma chegará nela. Amém? É isso que vai acontecer na minha e na tua vida, se a gente confiar e esperar nesse Deus Todo-Poderoso. Não vai nem para continuar aqui, ficar nesses 2 versículos mesmo, tá bom? Que Deus abençoe meus irmãos. E eu quero dizer que Deus vai te achar. Você que confia nele, Ele vai te achar, vai te honrar, e o nome dele vai ser glorificado. Amém? Queridos irmãos,